Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o excesso do comum. Olha, uma das características da sociedade moderna, sobretudo a partir dos séculos XV e XVI, e 17 também, por que não dizer, é a produção da singularidade através da ideia de que o sujeito é livre. Até então, até a Idade Média, entendíamos a natureza como uma espécie de mistério de Deus, o corpo humano como um mistério de Deus. A partir dos séculos XV e XVI, e mais especificamente a partir do século XVII, fundamos, através de inúmeros pensamentos e pensadores, a ideia de que somos sujeitos livres. Aí Descartes escreve A Máquina Humana e ele descreve o corpo humano como uma máquina, que inclusive teria uma glândula, a glândula pineal, que faz com que nós tenhamos contato com os seres espirituais. Neste mesmo contexto, Descartes escreve as suas meditações e chega à conclusão nas suas meditações que nós somos rex cogitans, rex extensas, ou seja, a natureza é dividida em coisa pensante e coisa extensa. Coisa pensante, o homem; coisa extensa, a natureza. Sendo assim, nós, rex cogitans, temos acesso livre, racionalmente falando, à natureza. E podemos descrevê-la através do que fundamenta o próprio conhecimento. O fato de estarmos pensando. Porque se pensamos, enganados ou não, é indubitável que estamos pensando, segundo René Descartes. E o século XVII, ele abre uma série de precedentes, porque é no século XVII que Galileu Galilei se utiliza do microscópio para fazer observações astrológicas que mudam, inclusive, ou melhor, astrofísicas, astrológicas não, né? Astronômicas, eu diria, que muda toda a perspectiva humana a respeito do centro do nosso sistema, que, segundo ele, é o sistema solar. Então, Galileu Galilei faz uso da própria racionalidade para descrever o universo, para descrever o nosso sistema. Então, ele é um dos que provam que Descartes estaria correto. Essa ideia de que nós somos seres individualmente singulares, ou seja, pessoas individualmente livres, chega no contexto político do contratualismo, onde nós colocamos que precisamos estabelecer contratos sociais para que o Estado limite os pressupostos da nossa liberdade. O principal deles, o principal contratualista, foi o Rousseau. Evidentemente que teve Thomas Hobbes, teve também Montesquieu, falando sobre a divisão dos poderes, mas Jean-Jacques Rousseau é o principal contratualista. Ele escreve Contrato Social e diz que nós precisamos urgentemente estabelecer limites à nossa liberdade. Parte da nossa liberdade deve ser dada ao Estado para que ele controle, para que ele administre parte dessa liberdade. Chegamos também no romantismo, com a ideia de que somos seres livres que podemos interferir nos nossos destinos sociais, políticos, culturais, né? Sim, a moça, ela era contrária às ideias do seu pai de continuar a escravidão, ela era abolicionista. Então ela, como sujeito livre, juntamente com o seu
Amado, esqueci o nome agora, mas também escravizaura, estava lutando com seu próprio pai Leôncio contra a escravidão. Então, o sujeito livre no romantismo aparece, só que batizado pelas emoções. Essas ideias de que nós somos pessoas livres geram uma expectativa. A expectativa de que nós podemos sim ser pessoas individualmente livres. E isso cria um mercado, que é o mercado do excesso da liberdade, porque nós vamos precisar agora criar instituições da liberdade. Muitas delas, e uma delas é o Estado. Tem o Estado, tem a ciência, tem a pesquisa. São instituições da liberdade. Instituições como a pesquisa, por exemplo, que precisam usar da liberdade na interferência em relação à natureza. Então criamos um excesso para dar volume ao mercado da liberdade. E esse mercado da liberdade é um mercado que cria singularidades. Singularidades para os tempos atuais, evidentemente, onde essa liberdade aparece. E dentro desse contexto criamos gênios. Einstein é um gênio, Freud é um gênio. Ou seja, nós criamos um espaço de crítica que faz aparecer, inclusive, muita gente espetacular, como Isaac Newton, etc. e etc. Só que quando o mercado ele se abre, ele precisa abrir portas e abrir caminhos para o oferecimento dos seus serviços e produtos, também ele precisa criar um senso mais ou menos comum para que esses serviços e produtos sejam aceitos. Aí nós criamos o excesso do comum. E o excesso do comum, eu afirmo, ele nunca esteve tão em evidência como hoje. E o que é o excesso do comum? Eu também compararia o excesso do comum. Aqui está muito calor, desculpem eu ficar limpando assim de vez em quando. Então, o excesso do comum, eu digo também que seria o excesso do vulgar. Aliás, um lugar, ou seja, um programa muito que simboliza muito bem isso, é o próprio Big Brother, Fazenda, onde as pessoas são capturadas no seu dia a dia e aquele dia a dia precisa se transformar em espetáculo. E quando o comum aparece como espetáculo, significa que isso está dizendo que é no comum, é ao comum que os serviços e produtos precisam ser oferecidos. Então, por mais que o gênio apareça invocando a liberdade, invocando a singularidade, essa singularidade e essa liberdade precisa ser oferecida ao mercado comum. É por isso que nas décadas de 50, 60, a indústria cultural fez aparecer James Dean, Janis Joplin, Beatles, Rolling Stones. Quando esse mercado explode, quando essas pessoas singulares explodem, o que o mercado faz? O mercado cria um senso comum em relação a elas. Cria não só o excesso da singularidade, como o excesso do comum para que esses serviços e produtos da indústria cultural pudessem ser vendidos. E hoje vivemos como nunca o excesso do comum. Porque hoje, sobretudo, quem é o grande produto a ser comercializado? Somos nós, dentro do capitalismo de plataforma. O capitalismo não é mais aquele capitalismo industrial, fordista, tradicional, que vende bens duráveis e não duráveis em massa. Não que essas coisas tenham deixado de acontecer, mas a grande liderança econômica hoje está num tipo de capitalismo que é o capitalismo
de plataforma. E quem está nas plataformas? Nós estamos lá dentro das plataformas, vivendo as nossas vidas comuns. Dentro dessas vidas comuns que vivemos, lá dentro das plataformas, os algoritmos vão lá e nos capturam. Capturam a cada um de nós. E uma vez que nós somos capturados nesse excesso de vida comum, uma vez que nós somos capturados no excesso do comum, produtos e serviços são oferecidos a nós de acordo com o perfil que cada um de nós temos nessa grande rede comercial. Rede comercial e mundial. Aí você poderia dizer para mim o seguinte, mas, ô professor, o senhor está falando do óbvio do óbvio. Não é assim mesmo? Seria. Só que eu tenho um problema. Sabe qual é? Eu sou um filósofo. E para mim fica muito difícil olhar para as coisas sem colocar algumas pulgas atrás da nossa orelha. Porque esse excesso do comum cria muitos espaços de não questionamentos. Porque um grande universo, um mundo está diante dos nossos smartphones. E nós não temos conseguido demonstrar tanta singularidade assim, tanta liberdade individual, tantas coisas necessariamente tão singulares assim. Será por quê? Talvez por causa desse excesso do comum que nós criamos nessa grande rede mundial. E nós, professores, agora isso, por que isso precisa ser questionado? Porque isso é um problema. Porque nós criamos o excesso do comum e fechamos portas para o questionamento. E quando aparece aquilo que poderia ser o singular, esse singular aparece como o bizarro. Nós temos tido dificuldades de colocar o singular e feito com que o singular apareça de forma razoável perante o bizarro. E o bizarro diz o quê? O bizarro diz que a Terra é plana. O bizarro diz que vacina da AIDS. O bizarro... A coisa é tão séria que nós, por exemplo, vacinamos a população no mundo todo, resolvemos o problema da vacinação. E para parte considerável da bizarrice que aparenta ser singular, qual é o problema? O problema deles, para eles, é a vacina. Pasme, para eles, para parte desse mercado da bizarrice, que aparece supostamente como singular, o problema todo, a culpa de tudo, é da vacina. É da vacina. Porque como nós encontramos poucos espaços para a singularidade, capturamos o bizarro, apresentamos o bizarro. Muita gente diz que a Terra é plana, que vacina da AIDS, o Bolsonaro falou essa bobagem, que vacina da AIDS, e quando o bizarro aparece, nós que estamos entediados no excesso do comum, falam, eis aí. Aí está, esse é o cara. O cara teve a coragem de dizer que vacina da AIDS, esse é o cara. Não precisa ter fundamento, não precisa ter pesquisa, não precisa ter nada. Simplesmente é o bizarro substituindo o lugar do que poderia ser a singularidade. Agora eu faço uma pergunta: como construir a singularidade? Porque os algoritmos estão aí fazendo o comum exceder a cada dia, porque nós estamos nas plataformas, nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos ali e nós somos o produto. E a nossa vida comum em excesso é o grande produto.
do capitalismo de plataforma. Como criar o singular? Temos alguns problemas, né? Porque todas as culturas sempre criaram o singular dentro de alguns pressupostos, né? Muita gente é diferente, mas Jesus foi singular. Muitos filósofos foram diferentes, mas Sócrates é singular. Muitos músicos apareceram muitos roqueiros apareceram, mas Elvis Presley é singular. Como produzir o singular na medida mais assertiva diante de uma sociedade que torna o comum excessivo? Nós, professores, temos essa dificuldade e também nós, professores, temos uma dificuldade singular também, porque como tem muito professor, como tem uma infinidade de professores, e isso faz com que nós sejamos o grupo de curso superior que menos ganha, o grande número de professores faz com que as pessoas vejam o professor como mais um. E às vezes é difícil para o professor incentivar o aluno a ele produzir singularidade a partir do conhecimento. Não precisamos, evidentemente, produzir singularidade. Precisamos produzir excelência em vários sentidos através da educação, como alguns países fazem, como a Finlândia faz, como os países nórdicos fazem. É possível, tem condição, há essa condição. Mas o aparecimento do professor como mais um cria um tipo de excesso do comum, mais negativo ainda, e é muito comum chegarmos em sala de aula e o aluno está com aquela cara de desânimo. Evidentemente, temos problemas sociais que acarretam o agravamento dessa situação, uma vez que agora o Alckmin está querendo que a nossa indústria volte a se movimentar como antes. É necessário investimentos na área de pesquisa e tecnologia para que um mercado de excelência se abra, para que as pessoas entendam que é necessário estudar. Porque não precisa estudar muito para dirigir um Uber, salvo em alguns lugares onde as pessoas foram convencidas de que conhecer é importante, apesar da não prosperidade. Como em Cuba, que tem um sistema educacional até invejável em relação ao nosso, mas nós não conseguimos fazer esse movimento. Temos uma influência do pragmatismo americano, onde se eu estudo para ganhar dinheiro. Não temos essa tradição do conhecimento pelo conhecimento. Em alguns lugares do mundo que a gente vai, quando as pessoas sabem que eu sou professor, há um olhar de admiração para mim. Aqui as pessoas fazem aquele olhar relativamente de desprezo. Esse é um dos desafios, também um dos desafios da educação. Promover a singularidade. Mas como promover a singularidade em uma sociedade que faz com que o comum se torne excessivo? E por mais que nós tenhamos acesso a uma infinidade de informações, a cada dia que passa, pensamos mais ou menos igual. Fazemos comparações que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Olhamos por uma tragédia no Sul e dizemos que aquele problema aconteceu, aí a pessoa diz que aquilo ali aconteceu, então não podia ter o show da Madonna. Sabe, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, os shows são compromissos comerciais, né? Existem empresas envolvidas, hotéis, equipes de som, existe uma economia em torno de um compromisso que foi marcado. Então, não tem absolutamente nada a ver. A tragédia aconteceu, o presidente está dando as suas contribuições, as pessoas estão se solidarizando e as pessoas relacionaram
essa tragédia a um show da Madonna que não poderia ter acontecido, e se aconteceu, é porque a Madonna simulou atos sexuais, sabe? As pessoas vão fazendo, elas vão reproduzindo esse tipo de discurso sem fundamento, e parece que repetitivamente. Aí os que respondem contra, respondem mais ou menos dentro daqueles lugares mais comuns do mundo. Por isso que esse vídeo fala do excesso do comum. E se existe hoje o comum, hoje mais do que nunca, o comum é utilizado para nos vender serviços e produtos e para fazer crescer um capitalismo financeiro que no Brasil, sobretudo, é cada dia mais hegemônico. Além de tudo, ainda criamos a síndromes de pensamento único em relação a alguns pressupostos da economia. Teto de gasto, teto de gasto, teto de gasto, teto de gasto. E as pessoas falam de teto de gasto como se teto de gasto fosse o paradigma econômico do mundo. Não é. Isso é simplesmente o excesso do comum que foi vendido a nós. Porque as pessoas exploram o comum. Nessa exploração do comum, o principal produto somos nós. E nós vivemos as nossas vidas comuns. E nessa vida comum que vivemos no dia a dia, vem todo esse mercado financeiro, através da grande imprensa, e faz a propaganda do grande lucro do mercado financeiro. Que a cada investimento que o governo faz de forma efetiva na infraestrutura, o mercado grita. Quando o presidente pegou parte dos lucros, dos dividendos da Petrobras e quis investir na empresa, as pessoas gritaram. Aí as ações da Petrobras caíram. Aí as pessoas disseram que foi o presidente que derrubou as ações da Petrobras. Não, foi a gritaria. Aí quem estava interessado comprou as ações na baixa. Depois que a Petrobras voltou, ou quando ela voltar, as pessoas vendem na alta as ações compradas na baixa. Mas para isso, o que o mercado explora? O comum. O excesso do comum. É necessário vender uma ideia de valorização do mercado financeiro. Uma ideia de valorização do mercado financeiro. Os juros precisam estar mais altos para que os investimentos nas ações do governo se valorizem. É necessário que os juros estejam mais altos. E a desculpa é, os juros não podem cair, porque senão a inflação sobe. Então criamos toda uma síndrome do pensamento único. Essa síndrome do pensamento único, para vender serviços e produtos, para vender valores no mercado financeiro, se utiliza de quê? Do excesso do comum. E no excesso do comum, ficamos, às vezes, de mãos atadas. Nos tornamos passivos. Porque é a nossa vida comum que é utilizada para dizer sim, direta ou indiretamente, a toda essa síndrome do pensamento único. Espero ter me comunicado mais ou menos bem com vocês, mas com certeza esse tema não é um tema para ser falado assim e esquecido. Vivemos no excesso do comum. E no excesso do comum, a grande mercadoria somos nós. No capitalismo de plataforma, que captura cada um de nós como consumidores que consomem certos serviços e produtos. Ok, galera? Vocês são do coração.